Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né, o elenco do filme Mamonas Assassinas. Vou conversar hoje com o Renner, vou conversar com o Robson, que interpretam o Sérgio e o Júlio, né, os integrantes da banda. E, cara, primeiro quero falar que o Mamonas, né, eu não consegui descobrir a idade do Robson, mas você tem quantos Eu anos, tenho, eu Robson? tenho 29 anos. 29, tá? Então também tá junto ali com o Renner. Vocês não viveram a época, né, do Mamonas Assassinas. Mas assim, eu como era moleque na época, assim, eu lembro que quando aconteceu o acidente, era um domingo, assim, aí no dia seguinte na escola foi aquela comoção geral. No domingo a gente já estava chateado pra caramba. Então eu vivi isso, acompanhei todo o sucesso. Então, cara, legal demais vocês terem feito esse filme e presenteado, né, os fãs, né, o legado que os Mamonas deixaram. Aí agora eu tenho algumas perguntinhas aqui para vocês, vou fazer para os dois direto, tá? Que é o seguinte: hoje a gente tem muitas discussões avançadas, né, sobre combate à homofobia, machismo, xenofobia. E ao mesmo tempo que a gente tem essas conversas, essas discussões, eu também sinto que, de certa forma, a gente ficou mais careta, mais travado em algumas coisas. Vocês acreditam que hoje em dia, se o Mamonas Assassinas aparecesse, eles fariam o mesmo sucesso da época que lá ali dos anos 90, ou eles seriam cancelados pelo Tribunal das Redes Sociais? Eu acho que quando a gente fala sobre os Mamonas, né, a gente fala sobre uma história que começou no passado, no sentido de composições, criações de carreira, digamos assim, né? Começou no passado e infelizmente cessou no passado. Mas uma coisa que eu acho que é inegável é que esses caras eram um grupo, eram artistas que eles eram muito antenados e muito sensíveis ao mundo e à sociedade que eles viviam, sabe? Então não tem como a gente trazer, né, uma experiência de vida, uma visão de mundo da década de 90 para os dias de hoje, né? Então não tem como fazer esse copia e cola, né? Então a gente nunca vai ter como saber como eles seriam hoje em dia, mas o que é de fato um fato é isso, eles com certeza seriam muito atentos ao mundo que eles vivem e à sociedade que eles vivem, porque apesar deles terem essa reverência, essa alegria, as letras deles sim falavam sobre um grupo de pessoas que estava atenta ao que acontecia à volta delas. Só que eles tentavam passar essa mensagem de uma forma mais leve, de uma forma mais alegre. É Show. importante dizer que na década de 90 eles foram revolucionários, trouxeram temas que foram importantíssimos, né? Falavam de política, falavam de liberdade de expressão, de respeito ao próximo, e também tinha essa zoeira, né, que era mais assim aceitável naquela época, né? E que hoje já não é tão assim, mas que eles foram super revolucionários naquela época, sabe? Com certeza. Eu, assim, era engraçado porque a molecada era apaixonada, mas eu lembro dos meus avós, por exemplo. Caraca, eles não gostavam nem fuder. Como que foi o preparo de vocês para interpretar músicos, né? Vocês chegaram a aprender realmente a tocar o básico dos seus respectivos instrumentos? Como é que funcionou isso? Super, super. Ambos, eu e o Robson somos músicos também, né? Nós dois somos cantores. Eu toco guitarra, toco violão. Inclusive, vou lançar meu primeiro EP aí o ano que vem. Então, já tenho uma certa experiência musical e um tempo dentro de mim na responsabilidade da bateria em si, sabe? E isso somou bastante. Mas, a partir do momento que eu soube que eu ia contar a história de um dos bateristas mais importantes do Brasil, que é o Sérgio Reoli, né? Eu falei, cara, eu vou dar tudo de mim e vou aprender a tocar bateria. E desde então eu comecei a praticar muito. Desde que eu recebi o sim, que foi em dezembro, estava indo para Minas Gerais, eu já peguei a bateria elétrica do meu cunhado emprestado e nas férias ali eu já comecei a praticar, a escutar as músicas do Mamonas e aí nunca mais parei. E hoje eu posso dizer que eu toco o álbum inteiro de Mamonas Assassinas, assim. Não sou Caraca. baterista, mas eu toco bateria, sabe? E
E é um presente para mim, como músico, assim, porque tocar bateria é uma sensação muito boa, é muito bom. Essencialmente nós somos músicos e eu, por exemplo, toco um pouco de violão, um pouco de teclado, então foi muito mais uma virada de chave para pegar especificamente esse repertório, né? Uma coisa que é muito legal também de ser falada é que todas as cenas que vocês vão ver no filme, né, de show, tudo isso foi gravado ao vivo. Teve uma pós-sim de estúdio, mas tudo isso foi gravado ao vivo e plugado. Então nós cantávamos e tocávamos ao vivo. Era uma Ah, coisa que que era foda. muito importante pra gente, inclusive, fazer ao vivo, porque nós tínhamos uma plateia de figurantes que, além de figurantes, muitos deles também eram fãs de fato dos Mamonas. Então a gente tinha muito essa vontade até de retribuir esse carinho e de fato entregar um show pra eles, sabe? Massa demais. Qual, né, pensando aqui, né, nas músicas do disco homônimo dos Mamonas, qual foi a música mais difícil, assim, que vocês chegaram e falaram, cara, essa aqui é um desafio tocar? Que eles tinham influência de Rush, né? Rush não é aquela coisa, uou, vamos pegar e tocar fácil. Hum, sim, falando de bateria e mencionando a Rush, eu elevo aí Cabeça de Bagre, que, meu Deus, que música complicada de tocar na bateria. E depois, eu continuei tocando, né? Eu fiz parte da banda que agora é o Mamonas do Legado, né? Não sei se você conversou Uhum. com o Rui e com o Betinho, eles continuam tocando e eu fiz parte dessa banda durante um mês. E a Cabeça de Bagre era a música que abriu o show. Caraca, Então, essa foi uma música assim que me tomou muitas horas assim para aprender a tocar. No caso do Júlio, assim, uma coisa até que era sabida é que o Júlio também não era um exímio tecladista, né? E muitas das partes das músicas ele fazia muita cama harmônica, enfim, eram algumas participações pontuais dele. Então, na verdade, eu acho que a minha maior dificuldade, por incrível que pareça, era no Robocop gay, porque a base ela tem uma pegada que às vezes está em discordância com o backing. Então, às vezes, aham, eu acho que foi assim, meu Deus, quer chupar, eu ficava assim, meu Deus, tem que acertar isso, porque realmente tem o teclado tá num lugar e as a voz, repetições estão em outro. entendi. Massa demais. Eu toco baixo, eu gostava muito da linha do 1406. E é engraçado, porque quando a gente é moleque, escuta o Mamonas, a gente sempre fica prestando atenção na letra, né, na desenvoltura do Dinho apresentando. E a parte instrumental, né, naquela época, não era aquela coisa que a gente valorizava e prestava atenção. E, cara, quando a gente pega para ouvir atualmente, era um negócio muito doido, velho. Os caras conseguindo misturar Muito. vários estilos, é muito foda, muito foda. Nossa, eu faço uma relação bem bacana assim na minha cabeça em relação à base instrumental, em relação à presença de palco. Eu acho que assim, se os Mamonas ainda continuassem hoje, né, conosco, acho que no Brasil eles seriam tipo o nosso Red Hot Chili Peppers, sabe? Boa. Não sei se eles continuariam com a linha de letra, né, que eles faziam antes, mas em relação à atitude musical, assim, acho que eles iam para o lado Red Hot e voltaria para as letras mais vibe utopia, que era a Faz essência sentido. deles, assim, no começo, sabe? Que é Faz isso, todo rock and sentido. roll e atitude no palco mesmo, Eles, né? você fala, eles têm muita atitude, né? Então, assim, é algo que tá no sangue, que você não forma isso, né? Eu acho que os astros se alinharam e juntaram esses cinco caras e aí realmente rolou uma explosão ali naquele palco, porque era inegável o que esses caras estavam lá e a presença que eles tinham era impressionante. Massa. Tem, né, uma subtrama envolvendo a namorada do Samuel e ela recebeu uma atenção assim grande, né, dentro da narrativa. Vocês acham que essa questão meio Nelson Rodrigues é um ingrediente para tentar comunicar com quem não era fã do Mamonas na época, mas não resiste ali a uma novelinha? Eu acho. O Robson ficou, uai. Não, eu fiquei pensando, não, mas é porque sabe o que acontece? Eu penso que mais do que a gente focar, claro, na relação da namorada e tudo mais, eu acho que tem um ponto tão mais importante, uma cena tão sensível que fala justamente sobre a irmandade, né? E eu acho Super. que o Renner pode até falar melhor do que eu sobre isso. Mas eu acho que é tão bonita aquela Super. cena do Samuel e do Sérgio, que eu acho que ela, pra mim, ela coroa, né, a presença da namorada ali no meio. Ela tá ali no meio é muito mais sobre reforçar
a relação dos irmãos do que qualquer outra coisa. Mas aí o Renner pode falar mais sobre isso. Não, super, tem os dois pontos, assim, sabe? Eu, quando li o roteiro, eu fiquei um pouco assim também, mas aí depois eu entendi essa ideia geral, que traz esse Nelson Rodrigues aí, que você mencionou, mas que também traz isso que o Robson acabou de dizer, que é essa união e amor entre os irmãos que ultrapassa qualquer coisa, né? E também dizer, assim, que por mais que foram estrelas, assim, pode ser que coisas tão absurdas quanto tenham acontecido com eles e a gente não sabe, Não sabe, sim. Sim. mas que é algo que acontece com muitas pessoas. Assim, eu tenho relatos de pessoas que você não imagina que acontece cada coisa na vida que você fala, meu Deus. Então, eu acho que essa trama no filme veio para somar isso, sabe? Para exaltar esse amor entre irmãos, esse respeito e também exaltar essa loucura da vida. Show. Tem uma questão que eu não coloquei aqui na lista, mas como vocês falaram que tem esse background musical, baterista, assim, tem a ordem da exclusão, né? Primeiro é o baixista, que ninguém olha, ninguém lembra. Aí depois acho que é o tecladista mesmo. E o batera fica naquela, né, na divisão. Ou ele é excluído, ou ele é querido. No cinema a gente tem o The Wonders, né, o filme dos anos 90 do Tom Hanks. A gente teve recentemente aquele filme do Damien Chazelle, o Whiplash, e eu queria saber, né, do Renner, como ele viu, né, esse destaque para o baterista em cima do filme, né, dentro dessa vivência que a gente tem de ver ali o baterista ou o cara que aparece muito ou o cara que não aparece. Nossa, realmente é um presente para mim como ator. É um grande presente para mim como ator, né? Porque é uma história que tem muitos altos e baixos e que está muito presente na trama. E o Sérgio foi muito presente na história dos Mamonas Assassinas, né? Querendo ou não, o baterista fica mais ali atrás, mas o Sérgio vem desde Ponte Aérea, depois Utopia e depois Mamonas Assassinas. O Sérgio fazia de tudo para dar certo, sabe? Então, assim, primeiro, eu fiquei muito feliz como ator. Fiquei feliz também em poder representar os bateristas, que serão protagonistas agora, Né? sabe? E, além disso, também, algo que eu acho muito importante mencionar é a época do Sérgio, que ele era office boy. Uhum. E isso foi uma coisa, assim, que durante a minha preparação eu fiz questão de pesquisar muito. Tem uma pizzaria aqui na rua de casa que muitos profissionais trabalham. Então eu ia para lá, ficava trocando ideia com os caras, porque, assim, o que seria de nós hoje sem os office boy, né? Sim. Os caras, assim, merecem muito respeito. Então, além da profissão baterista, a profissão office boy também é algo muito importante, assim, na trama do Sérgio. E, bom, acho que é isso. Para mim é uma honra poder contar essas duas histórias, assim. Espero ter contado com respeito. Prometo que dei tudo de mim. Não, foi. Alex, última pergunta, tá? A gente conversou aqui mais cedo, né, que vocês não viveram aquela época, então, do sucesso do Mamonas. E eu queria saber se para vocês não ter vivido isso significou um alívio de não ter a pressão de corresponder com as expectativas que vocês mesmos criariam, né, por causa da época, ou não, existiu pressão do mesmo jeito? É, eu acho que a pressão, a palavra não é nem pressão, acho que é uma responsabilidade pelo que eles representam ainda hoje, né? Então eu falava muito isso até com os meninos, assim, que a gente precisava focar no plano da execução, né? De encontrar esses caras, a humanidade, a essência deles. E aí, né, a reverberação disso e tudo mais seria uma consequência do filme e de tudo mais. Então, se a gente encontra esses caras, esses filhos, esses irmãos, né? Encontra a verdade deles para a gente passar para essa tela, eu acho que esse é o maior ouro que a gente pode fazer. A gente vai estar honrando não só a família, vai estar honrando essa legião de fãs que existe até hoje, sabe? E vai estar honrando essa história. Exato, exato. Acho que, assim, além dos Mamonas, existe uma essência dos meninos que é muito importante e que é focada também no filme, né? De contar esse pré-Mamona. E é ali que você vê realmente essa essência da simplicidade, dos meninos que eram músicos e que amavam músicas e que só queriam viver de música. É isso que eles queriam, sabe? E assim, você já teve essa vontade, com certeza. Eu tenho essa vontade. A gente sabe
o quão é bom você subir no palco e fazer uma música. Imagina fazer uma música autoral que move o Brasil e que leva alegria para a galera, sabe? Então, acho que assim, pressão teve, mas chega um momento que não dá para você ficar muito escutando o que tá sendo postado nas redes sociais, o que a galera tá falando, porque temos 2 meses para finalizar isso aqui e a gente só quer entregar o nosso melhor e se divertir, né? Porque foi isso que eles deixaram para nós, né? Acima de tudo, a diversão. Exatamente. Poxa, gente, muito obrigado, tá, pelo tempo de Valeu. vocês. Parabéns Obrigado a pelo vocês. filme, tá? E tamo junto aí. Espero que arregace muito. Tenho certeza que o pessoal vai enlouquecer com o filme, assim, porque tem a coisa, a essência, né? A diversão ali que é dos Mamonas. E isso é muito especial. Valeu demais, gente. Obrigado você Valeu. pelo espaço, pela oportunidade do Tamo papo. junto. Valeu. Túlio, Valeu, mano, muito Alex. obrigado. E só um parênteses, suas perguntas foram muito boas. Parabéns.